Boa noite, pessoal. Vamos organizar a aula de hoje. Continuando o tema de oscilações não lineares, só para lembrar, na aula passada a gente analisou as fontes, né, de não linearidade no movimento oscilatório. A gente conseguiu identificar que a não linearidade pode vir tanto da força restauradora, que é não linear, por exemplo, que não obedece à lei de Hooke, né, ela tem ordem mais alta em x que é o termo linear, ou se a nossa força dissipativa também é não linear na velocidade. Na aula passada a gente focou bastante na força restauradora ser não linear, analisamos os casos possíveis, né? Os casos onde a gente pode, num limite de pequena oscilação, ainda ter o caso linear, e analisamos espaço de fase também para os osciladores não lineares, quando tem conservação da energia. E hoje a gente vai continuar, né? A gente vai fazer a solução do período do pêndulo plano, ou seja, vamos analisar a solução do pêndulo plano, que é um exemplo, né, de oscilador não linear, obter aproximações para a solução de movimento e para o período. Aqui a gente vai mostrar que o período, no caso do pêndulo plano, depende do ângulo inicial de partida, né? Ou seja, ele deixa de ser um movimento isócrono, né? E depois a gente vai analisar um outro tipo de oscilação, oscilador, né, que é o oscilador de Duffin, né, em que a gente vai analisar a equação de Duffin e onde ela é utilizada, pode ser utilizada, em que limites, né, ela pode ser utilizada para descrever sistemas oscilatórios não lineares. Né. Então, começando com a análise do pêndulo plano, que é um exemplo de oscilador não linear. O que é o pêndulo plano em si? Né? O pêndulo plano nada mais é que uma haste sem massa de tamanho L, rígida, né? Onde numa das extremidades dessa haste eu tenho uma massa pontual, certo? Aí nós temos na outra extremidade da haste um eixo de rotação, certo? Ela pode girar, rotacionar em torno desse eixo de rotação. E a gente quer analisar qual é que é a solução dos ângulos como função do tempo, onde os ângulos são medidos a partir da vertical e onde o ângulo de partida é θ0. A gente vai analisar o caso geral, né, porque como nós temos uma haste rígida, a gente pode também deixar o movimento partir de um ângulo de π, inclusive, né, lá em cima, né, na vertical. Então, vamos analisar os casos limites e o caso geral. Mas basicamente o pêndulo plano é esse tipo de sistema, né? Haste, tamanho L, sem massa, uma massa pontual, massa M pontual. Numa das extremidades, a gente tem um eixo de rotação, começando com o ângulo inicial θ0. Está claro que o movimento, né, vai ser movimento sobre um círculo, né, de raio L, que é o comprimento da haste, né? O sistema barra, né, mais a massinha, a gente pode modelar como um corpo rígido, né? Basicamente, a gente tem um corpo rígido, onde a gente tem um eixo de rotação e a massa está totalmente concentrada na massa pontual M, né? Se eu estou com rotação pura para esse corpo rígido, a gente pode obter as equações de movimento, os ângulos como função do tempo, a partir da equação dinâmica para a rotação pura, né? No caso da rotação pura, o torque líquido, né, devido às forças externas sobre o corpo rígido, é igual o produto do momento de inércia desse corpo rígido, que a gente vai ter que analisar quanto é que é, né? Multiplicado pelo vetor aceleração angular. Esta é a segunda lei na forma de rotação pura, né? Então, eu tenho a associação da aceleração angular com o torque líquido devido às forças externas, né? No caso da massinha, o torque líquido vai ser basicamente devido à força externa, força gravitacional. Né? Então, eu tenho o campo uniforme, eu vou ter uma força gravitacional atuando sobre a partícula de massa M, ou a massinha M, né? Aqui eu estou desenhando o diagrama de forças, né? Claro que eu tenho mais uma força, que é a força de interação, né, da haste com a massinha, mas essa força de interação não é força externa. Né? Então, a dinâmica é via torque líquido devido à força externa. Se a gente quiser calcular quanto é que é o torque líquido devido à força gravitacional, então a gente vai ter que calcular o produto vetorial R vetor F, né, força gravitacional. Lembrando, aqui eu tenho quem é o vetor R, né? O vetor R é o vetor que vai parte do eixo de rotação e chega no ponto de aplicação da força externa, que é a força gravitacional. Né? O ângulo entre esse vetor R e a força gravitacional é o próprio ângulo θ medido relativo à vertical, né? Do movimento da haste, né?
no seu movimento oscilatório. Se a gente quiser calcular quanto é que é o módulo desse produto vetorial, a gente vai ter que calcular, então, o produto dos módulos desses dois vetores e multiplicar pelo seno do ângulo entre esses dois vetores, né? O módulo do vetor posição, do vetor R, na verdade, é o tamanho da haste, né? O módulo do vetor R é L, tamanho da haste. O módulo da força gravitacional é m vezes g, força-peso, né? Módulo da força-peso, seno do ângulo entre o R e o F, que é o próprio ângulo θ, né? Que a gente está tentando medir. Então, o módulo do torque líquido devido à força gravitacional, que é a força externa, vale mgl seno θ. Se a gente quiser saber qual é, que é a direção e o sentido do vetor torque líquido, basicamente a gente utiliza a regra da mão direita, né? A direção e o sentido do torque líquido é dado pela regra da mão direita no sentido R vetor F, né? Se a gente usar a regra da mão direita, né, começando com R e terminando com F, né, a gente consegue entender que a direção e o sentido do torque líquido é entrando no plano, né? Ou seja, é contrário ao versor K-chapéu. Então a gente consegue determinar completamente direção, sentido e módulo do torque líquido. Ele tem módulo mgl, seno θ, e a direção e sentido é menos k, entrando na folha, ou seja, entrando no plano que contém o vetor R e o vetor força gravitacional, né? Só para lembrar, no caso do cálculo do momento de inércia desse corpo rígido simplificado, como a haste não tem massa, né, a gente usa a definição de momento de inércia para sistema de partículas, né? Basicamente é a distância multiplicada pela a massa da partícula, a massa medida a partir a massa que tem uma distância medida a partir do eixo de rotação, que no nosso caso é r, né, multiplicado por a distância do eixo de rotação até a massa ao quadrado. Então, só para lembrar, o momento de inércia desse corpo rígido é massa vezes L ao quadrado, ou seja, massa vezes distância até o eixo de rotação ao quadrado. E alfa, né, é a derivada segunda dos ângulos, né? Ou seja, a aceleração angular é a derivada segunda temporal dos ângulos como função do tempo. Então, alfa para nós vai ser derivada segunda dos tetas. Se a gente aplicar, então, a lei para rotação, né, torque líquido, que é o torque devido à força gravitacional igual a I alfa, nós temos, então, esta equação aqui que rege, né, os ângulos como função do tempo. No lado esquerdo, a gente tem o torque líquido, que vale módulo mgl seno θ, sinal menos vem do sentido, né, entrando dentro do plano, ou seja, sentido contrário ao versor K-chapéu, e no lado direito nós temos o momento de inércia, ml ao quadrado, multiplicado pelo vetor aceleração angular. Obviamente eu estou assumindo que a aceleração angular está na mesma direção que o vetor torque líquido, né? E aí eu vou escrever, ao invés de uma equação vetorial, eu vou escrever uma equação, projetar essa equação para rotação pura na direção de K-chapéu, né? Na direção de K-chapéu. Quando então eu projeto a equação vetorial na direção de K-chapéu, a gente tem esta equação, né? Menos mgl seno θ igual ao momento de inércia, que é ml quadrado, multiplicado pela aceleração angular projetada na direção k, que é θ 2 pontos, né? Se a gente multiplicar ambos os lados, ou dividir ambos os lados dessa equação aqui por ml ao quadrado, que é o termo que está, o fator que está multiplicando a aceleração angular, né? A gente vai obter esta equação diferencial para os ângulos como função do tempo. Então, os ângulos como função do tempo, os tetas de t, para o pêndulo plano, são as soluções dessa equação diferencial. Esta equação diferencial aqui é uma equação diferencial de segunda ordem, porque eu tenho θ 2 pontos, né? Mas ela é não linear, porque eu tenho um termo senoidal na variável dependente, que é o θ de t, né? Ou seja, a minha EDO aqui é não linear. Então, estou aqui tipicamente para a solução do pêndulo plano, os ângulos como função do tempo são soluções de uma equação diferencial que é não linear, ou seja, é um movimento oscilatório, ele é um pêndulo que é não linear, né? A gente consegue identificar também aqui quem é a frequência angular ao quadrado desse pêndulo plano, é a razão G sobre L, é a frequência angular, né? Só para lembrar, usando essa notação compacta, né, para a frequência angular ao quadrado, a frequência natural de oscilação ao quadrado,
G sobre L, a gente consegue então escrever de forma compacta a equação diferencial que a gente tem que resolver. Né? Em geral, esse tipo de solução tem que ser numérica, né? Porque eu tenho exatamente uma solução, uma equação diferencial que é não linear. Ela é simples porque ela é de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes, mas a gente tem uma não linearidade na forma do seno. Se o caso particular, né, se a gente partir de ângulos pequenos, né, ou seja, pequenas amplitudes, né, ou seja, o θ zero é muito menor que 1 radiano, ou seja, pequenos ângulos de partida, né? Aqui a gente vai assumir que a nossa condição inicial é que a gente vai partir do repouso com esse pêndulo plano num ângulo θ zero. Então eu vou partir do repouso. Se o ângulo θ zero for muito menor que 1 radiano, a gente pode fazer expansão da função seno que aparece na equação diferencial não linear. Aqui eu estou escrevendo explicitamente a série de Taylor até sétima ordem em θ, né, para a função seno. Lembrando que se o θ0 for muito pequeno, né, todos os θs vão ser menores que θ0 no movimento oscilatório, né, a gente pode utilizar, no caso de θ0 pequeno, a gente pode usar o termo dominante na série de Taylor do seno, que é o termo linear em θ. Né? E aí, neste caso, a gente pode aproximar o seno de θ por θ, e a equação diferencial que eu vou ter que resolver é já linearizada, já é linear. Né? Então, se eu tenho um movimento com pequena oscilação, um pequeno θ0 de partida, isso depende da condição inicial, né? A equação diferencial que eu vou ter que resolver aproximadamente, né, é uma equação diferencial que é linear. Basicamente, ela tem a mesma cara da equação diferencial para o oscilador harmônico, né? No oscilador harmônico a gente tem x2 pontos mais ômega zero ao quadrado, onde ômega zero é a frequência natural de oscilação, né? Vezes x. Então aqui eu só troco x por θ, né? A gente já sabe as soluções, né? No caso dessa condição inicial, onde em t igual a zero, a gente está em θ zero, e a velocidade inicial, que é o θ ponto calculado em t igual a zero, é zero. A gente já sabe qual é que é a solução, né? Vai ser um movimento oscilatório, né? Com frequência de oscilação ômega zero. A gente já resolveu isso para o caso do oscilador harmônico para condições iniciais iguais a estas, né? A x0 diferente de zero e velocidade inicial nula, né? Basicamente, no caso de x de t, a amplitude é x0 e a frequência e a constante de fase é π sobre 2, né? Nesse caso aqui, então, o ângulo como função do tempo é oscilatório, né? Movimento oscilatório, harmônico, com frequência angular ômega zero, que é dado pela razão, né? Entre a constante, a aceleração da gravitação, né? A aceleração da gravidade próximo da superfície da Terra e o comprimento da haste, né? Então, nesse caso, para pequenas oscilações, a gente pode calcular o período, né? 2π sobre ômega zero. No caso de pequenas oscilações, o ômega zero ao quadrado é conhecido, né? A gente consegue mostrar que no caso de pequenas oscilações de partida, pequeno θ0, né? O meu pêndulo plano vai ter um período que é ainda isócrono, né? Ou seja, o período do pêndulo plano não depende das condições iniciais, ou seja, não depende do ângulo θ0, certo? Ele só depende das características do campo gravitacional e o comprimento da haste, né? Nada mais. Ele não tem dependência em θ0. A gente vai mostrar que se a gente for fazer a solução completa, ou seja, resolver esta equação não linear, para o caso geral, pelo pêndulo plano, a gente vai mostrar que o período do pêndulo plano vai depender da condição inicial. Ele vai deixar de ser isócrono e vai depender no ângulo de partida θ0. Para fazer essa análise, ao invés de resolver a equação diferencial para obter θ de t, eu vou usar a conservação da energia mecânica para obter informação do período. Né? Nesse caso, a gente está com um campo conservativo, né? O pêndulo plano está sujeito apenas ao campo gravitacional, que é conservativo. Então, esse sistema aqui conserva a energia mecânica. E eu, então, posso usar o fato que eu tenho energia mecânica conservada para derivar, né, tanto a solução do movimento quanto o próprio período, certo? Então vamos analisar esse caso geral, né? Quanto é que é a energia mecânica conservada e usar o fato que a EMEC é uma constante conservada para tentar determinar o período do pêndulo completo, né? Para qualquer ângulo de partida, né? Inclusive fazer os diagramas de fase correspondentes.
Aqui só estou mostrando de onde é que está vindo a não linearidade, né? Toda a não linearidade no plano, no pêndulo plano, está vindo da expressão do torque líquido como função do ângulo, né? A gente acabou de mostrar que o torque líquido devido à força gravitacional em termos do ângulo θ vale menos mgl seno de θ, ou seja, tem uma dependência senoidal geral, né, no torque líquido, né? E é do torque líquido que está aparecendo o termo não linear na equação diferencial para θ de t para o pêndulo plano, né? Aqui eu estou fazendo um gráfico do torque líquido em função do ângulo θ. Como a gente mostrou, claro, no caso de pequenos ângulos, né, o seno de θ pode ser aproximado por θ. A gente sabe então que o torque líquido para pequenos ângulos θ, ele é basicamente linear em θ, né? Aqui eu estou colocando em tracejado a expressão linear do torque líquido, né, em termos de θ, né? Vale menos mgl θ, né? Mas para ângulos maiores que 1 radiano, como eu comentei, né, até mais ou menos π, o mais ou menos π, lembrando que o ângulo 0 graus é na vertical lá embaixo, né? O π corresponde, mais ou menos π corresponde quando eu vou começar o meu movimento exatamente na vertical em cima, né? Mais ou menos π corresponde quando eu começo com o meu θ0 lá em cima, né? Lá em cima, na vertical. A gente consegue ver qual é o comportamento que aparece quando a gente tem ângulos muito maiores, né, que 1 radiano, né? O que a gente tem, no caso completo, né, é uma dependência senoidal, né? Mas a forma linear vai dominar para pequenos ângulos. Então a origem da não linearidade na solução do movimento, né, do pêndulo plano vem do torque líquido na sua dependência senoidal em θ. Como eu estava comentando com vocês, a energia mecânica é conservada, né, ou seja, a soma da energia cinética mais a energia potencial, que é a energia potencial gravitacional, né, é uma constante de movimento, porque só tem uma força conservativa atuando sobre o sistema, né, sobre o corpo rígido. Então aqui a gente vai determinar quanto é que são os valores da energia cinética e da energia potencial, né? E quanto é que é o valor da energia mecânica a partir das condições iniciais, né? Claro que para determinar a energia potencial, a gente tem que utilizar, sempre para a energia potencial, a gente tem que enunciar, né, escolher uma posição de referência e qual é que é o valor da energia potencial nesse ponto de referência. No nosso caso, como a energia potencial é uma energia potencial gravitacional, eu vou escolher como ponto de referência o ângulo θ igual a 0 graus, né? Lembrando que 0 graus é justamente aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Ou seja, quando a massinha está na sua posição mais baixa no seu movimento oscilatório, né? Certo? Então, eu vou escolher então o ponto de referência em θ igual a 0 graus e eu vou assumir que a energia potencial em θ igual a 0 graus vale zero. Então, eu estou assumindo que o mínimo do potencial, que é zero, estou assumindo que é zero, acontece aqui, né? Quando a massinha está passando pela o seu ponto mais baixo na sua trajetória circular. E aí sim, agora a gente já consegue calcular o valor da energia cinética e energia potencial, assumindo o mínimo do potencial no ponto mais baixo da trajetória da massinha, né? Bom, a energia cinética é basicamente a energia cinética rotacional, porque eu tenho um corpo rígido só rotacionando, então não tem translação. Eu vou ter apenas rotação, né? Então a energia cinética aqui é apenas rotacional. Lembrando, né, física 1, a energia cinética rotacional vale 1 meio multiplicado pelo momento de inércia desse corpo rígido, multiplicado pela velocidade angular ao quadrado. Velocidade angular, no nosso caso, é θ ponto, né? É a derivada dos ângulos, né? A derivada temporal dos ângulos como função do tempo. No nosso caso, a gente conhece tanto o I quanto o ômega, né? Então a energia cinética rotacional vai ser 1 meio ml ao quadrado, θ ponto ao quadrado, onde ômega é igual a θ. Né? Isso está determinado quanto é que a energia cinética, né, ela depende do quadrado de θ ponto. Né? A energia potencial gravitacional, a gente conhece, né, é mgh, né, onde h é a medida a partir do ponto mais baixo da trajetória até onde a partícula está, né, onde a massinha m está. Né? Aqui eu estou fazendo a representação. Lembrando que eu vou ter alturas diferentes h,
para diferentes tetas, né? Então, o H depende explicitamente de teta, tá? Então, aqui o H é a altura correspondente, né? Medida a partir do mínimo do potencial, na vertical, né? Para um ângulo teta. Então, tá claro que eu posso reescrever o H, né? A altura H, em termos do ângulo teta. Quanto é que vale para um teta? Quanto é que vale o H se eu fixar o teta? Né? Bom, basicamente o H, que é essa distância aqui, né, é a diferença do tamanho da vareta, né, o tamanho da haste, que é o tamanho L, subtraído, né, da projeção da haste, né, na direção vertical quando o ângulo é θ. Essa projeção vale L cosseno θ. Então, a altura H, né, esta altura aqui H, medida a partir do mínimo do potencial, basicamente é a diferença entre L e L cosseno θ. Né? Esses dois tamanhos verticais. Né? Estou escrevendo explicitamente a diferença, né? L menos L cosseno θ. Ou seja, a gente consegue escrever a energia potencial gravitacional em termos do ângulo θ, né? Ou seja, vale mgl 1 menos cosseno, 1 menos cosseno de θ. Certo? Então, eu estou colocando explicitamente a dependência em θ na função energia potencial gravitacional. Então, aqui a gente tem as duas expressões, tanto da cinética quanto da energia potencial gravitacional. A energia cinética rotacional depende de θ ponto ao quadrado, e a energia potencial depende de θ explicitamente na forma do 1 menos cosseno de θ. Né? Para calcular a energia mecânica, basta saber quanto é que são os valores da energia cinética e da energia potencial em θ igual a zero, ou nas condições iniciais. Né? A gente sabe aqui a energia cinética em θ igual a θ0, que é o ângulo inicial. Né? A gente sabe que é zero, porque a gente vai partir do repouso. Né? Partimos do repouso. E também nós sabemos quanto é que vale a energia potencial gravitacional na condição inicial, né? Quando θ é igual a θ0. É só substituir aqui no θ, θ0, né? Então aqui nós temos os dois valores da energia cinética e da energia potencial na condição inicial, que é o ângulo de partida, né, em t igual a zero, que é o θ0. A energia cinética em θ0 é zero, e a energia potencial em θ0 vale mgl 1 menos cosseno de θ0. A gente pode reescrever 1 menos cosseno, tanto de θ quanto de θ0, usando identidades trigonométricas. A gente pode reescrever esse 1 menos cosseno em termos do seno quadrado. Né? Então, eu vou utilizar essa identidade trigonométrica aqui. Tá? O cosseno de θ é 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Certo? Então, está claro que a gente pode reescrever 1 menos cosseno de θ, que aparece na expressão da energia potencial gravitacional em termos de θ e em termos de θ0, escrevendo esse 1 menos cosseno em termos do seno quadrado de θ sobre 2. Né? Com isso, a energia potencial gravitacional em termos de θ, né, substituo o menos cosseno de θ por 1 meio, né? Perdão. O 1 menos cosseno de θ é 2 seno ao quadrado de θ sobre 2, está aqui, né? Então aparece um 2 adicional e um seno quadrado de θ sobre 2. Então, a gente só compactou um pouco a escrita. E aí a gente já pode calcular quanto é que é a energia mecânica. Né? A energia mecânica, como eu estava falando, é obtida a partir da soma da energia cinética e da potencial na condição inicial. Ou seja, a soma desses dois termos aqui. Né? Obviamente a energia cinética não contribui na condição inicial, basicamente, perdão. Sim, a energia cinética não contribui na condição inicial, só a energia potencial tem valor não nulo, né? Porque eu estou com um ângulo diferente de zero. Né? E aí eu vou reescrever o mgl 1 menos cosseno de θ0 em termos do seno quadrado, né, como eu acabei de mostrar aqui também. Então a energia mecânica vale 2 mgl seno quadrado de θ0 sobre 2, certo? Então a gente sabe quanto é que vale o valor da energia mecânica conservada, ela depende apenas do valor do ângulo inicial θ0, né? E a energia potencial como função do ângulo está aqui escrita em termos do θ. Né? Bom, se eu quero calcular quanto é que é a energia cinética em termos para qualquer θ, né? Se eu quiser calcular quanto é que é a energia cinética para qualquer θ, eu posso usar a conservação da energia mecânica e calcular a energia cinética, né, do meu corpo rígido, a energia cinética rotacional do meu corpo rígido, que é o pêndulo plano, né?
em termos da diferença entre a energia mecânica, que a gente acabou de mostrar quanto é que é, né, dadas as condições iniciais, e a energia potencial gravitacional. Então, a energia cinética, que é a energia cinética rotacional, né, que é um meio momento de inércia ml quadrado, θ ponto ao quadrado, acabou de mostrar ali em cima, né? Isso tem que ser igual, então, à diferença entre E o G. O E vale 2 mgl seno quadrado de θ0 sobre 2, e a energia potencial gravitacional como função do ângulo é 2 mgl seno quadrado de θ sobre 2. Então a gente consegue mostrar que a energia cinética, que depende de θ ponto ao quadrado, né, vale então, o valor da diferença de E e o G, né, vale 2 mgl seno quadrado de θ0 sobre 2 menos seno quadrado de θ sobre 2, né, onde θ0 é o ângulo inicial. Da expressão da energia cinética em termos do ângulo, a gente consegue, né, calcular quanto é que é o θ ponto. Tá? Se eu isolar aqui, na verdade, aqui passar o meio de ml ao quadrado para baixo, aqui do lado direito dessa expressão, né, nós vamos ter a expressão de θ ponto ao quadrado em termos do ângulo e θ0. Então está claro que a gente vai ter θ ponto ao quadrado vale 4 GL, né? E quando nós tiramos a raiz quadrada, obviamente, disso, nós vamos obter quanto é que é o θ ponto. Então, o θ ponto vale a raiz quadrada dessa expressão, né? Claro, já passando um meio de ml ao quadrado para baixo aqui, cancelando os termos que têm que ser cancelados, né? Os fatores que têm que ser cancelados. A gente consegue mostrar rapidamente que, né, que o θ ponto vale 2 a raiz de G sobre L, e a raiz dessa diferença entre os senos quadrados, né? De θ0 sobre 2 e θ sobre 2. Lembrando que θ ponto é a derivada, né, dos ângulos como função do tempo, a derivada temporal, né? A variação dos ângulos como função do tempo no tempo. Né? Bom, essa equação diferencial que a gente obteve aqui a partir da expressão da conservação da energia mecânica, né, é uma equação de primeira ordem, ao invés de resolver uma equação de segunda ordem, que é obtida a partir da segunda lei de Newton. Né? Então, usando conservação da energia mecânica, a gente consegue obter os ângulos como função do tempo através da solução de uma equação diferencial de primeira ordem, cuja solução é mais simples. Né? Uma equação diferencial de primeira ordem é resolvida por separação de variáveis. Né? Lembrando que o tempo é a variável independente, né? E os tetas de t, os ângulos como função do tempo, são as variáveis dependentes. Então a gente vai separar variáveis nessa equação diferencial de primeira ordem. Eu vou separar na esquerda os tempos, né? Ou seja, o dt, e no lado direito toda a dependência nos ângulos, né? Ou seja, a diferencial de θ multiplicada pelo inverso dessa quantidade aqui, né? O inverso dessa quantidade aqui é justamente 1 meio raiz de L sobre G, a potência na menos 1 meio, né? Ou seja, o inverso da raiz quadrada da diferença dos senos, né, ao quadrado, de θ0 sobre 2 e θ sobre 2. Ou seja, separamos variáveis, né, da minha equação diferencial de primeira ordem, e agora vamos resolver, ou seja, integrarmos, né? Quando a gente integrar, vocês conseguem ver aqui que quando eu integrar nos tempos, a gente pode obter quanto é que vale o período, né? E dá para ver claramente, né, que o período vai depender desta integração angular aqui, né, dadas as condições iniciais. Uma coisa que a gente pode ver é que se eu começar o meu movimento em θ0, né, o tempo que leva para ir e voltar de volta, né, no θ0 é o período de movimento, né, o período t do movimento. Né? Então, se eu partir no ângulo θ0, vou lá em θ0 do outro lado, né, volto, todo esse movimento aqui transcorre dentro de um tempo t. Né? Então, está claro que se eu integrar, né, meus ângulos aqui entre 0 e θ0, certo? Eu vou obter aqui para o tempo transcorrido, quando os ângulos vão de 0 até θ0, isso vai corresponder a um tempo que é 1/4 do período do movimento. Né? Então, para ir e voltar no θ0, eu levo um tempo t. Para ir de 0 até θ0, isso ocorre num 1/4 do período. Né? Então, isso que eu vou fazer. Né? Então, eu vou integrar
do lado esquerdo de 0 até 1/4 do período. O resultado dessa integração é trivial, né? Vai dar t sobre 4, né? 1/4 do período. E no lado direito eu vou fazer a integração angular correspondente a 1/4 do período. Eu vou integrar então de 0 até θ0. Então, basicamente, eu consigo obter que 1/4 do período, t sobre 4, é, a menos das constantes, né, a integração angular nos ângulos, né, entre 0 e θ0, certo? Então, eu passo o 4 para o lado direito, vai ter o cancelamento. Aí eu consigo mostrar aqui explicitamente para vocês, né, quanto é que é o período do pêndulo plano caso geral. Ou seja, para qualquer ângulo de partida, não necessariamente ângulos pequenos, né? Para qualquer ângulo de partida, inclusive o limite, né? O limite com a θ igual a mais ou menos π, que é quando a gente parte lá de cima, né? O pêndulo plano lá de cima. No caso geral, então o período do pêndulo plano é uma constante, que é basicamente 2 raiz de L sobre G, né? A integração angular de 0 até θ0, onde θ0 é o nosso ponto de partida, né? É o ângulo inicial, né? O inverso da raiz quadrada dessa diferença de senos ao quadrado, onde o primeiro seno está calculado em θ0 sobre 2, o ângulo de partida, né? E o segundo seno está calculado no ângulo θ, que é a variável de integração. Esse tipo de integração que a gente vai ter que resolver para obter o período do pêndulo plano, no caso geral, não tem resultado analítico, ou seja, eu não consigo escrever o resultado dessa integral definida em termos de funções fundamentais, né? Funções conhecidas fundamentais. Basicamente, a solução é apenas numérica, tá? Inclusive tem um nome, né? Esta integral numérica que nós vamos ter que resolver para o pêndulo plano é chamada integral elíptica de primeiro tipo. Então, o período do pêndulo plano é obtido a partir da solução numérica de uma integral, né, elíptica de primeiro tipo. É esse tipo de integração, certo? Ela não pode ser calculada como funções elementares, ela só pode ser calculada numericamente. Em geral, a gente utiliza ou um código numérico, né, ou uma tabela, né, uma tabela de integrais numéricas, né, tabelas numéricas de integração. Obviamente, a gente pode reescrever um pouquinho, né, mudar a variável, para não ter que resolver no ângulo θ, né, em termos de senos quadrados, a gente pode simplificar um pouquinho, ou seja, compactar ou otimizar a expressão da integral elíptica, que a gente vai ter que calcular numericamente, né, para ficar mais claro o método de solução. Né? Então, eu só vou reescrever, ao invés de usar a variável θ de integração, eu vou usar, obviamente, senos, né, senos quadrados, né, ou senos, né, desses dois ângulos como variáveis de entrada aqui na minha substituição de variáveis. Tá? Então, eu vou fazer uma mudança de variável, né, onde eu vou, ao invés de usar o ângulo θ, eu vou usar uma outra variável que é a variável z. A variável z basicamente é proporcional ao seno de θ sobre 2. Né? Então eu vou definir a minha variável nova de integração como sendo a variável z. A variável z então é seno de θ sobre 2 dividido por seno de θ0 sobre 2. Tá? Eu vou chamar da constante k o seno de θ0 sobre 2. Né? Isso é uma constante, né? Fixado o ângulo de partida, o θ0, seno de θ0 sobre 2 é um número, não é uma constante. Né? Essa constante eu vou chamar de k, certo? Então, a variável de integração nova, que é o z, basicamente pode ser escrita como seno de θ sobre 2 dividido por k, onde, lembrando, k depende do seno de θ0 sobre 2. Né? Bom, além da troca de variável, partir de θ trocar por z, nós precisamos trocar também a diferencial de θ. Né? A diferencial de θ é calculada a partir da derivada dz de θ. Né? Se eu calcular dz de θ, como o z é seno, né? Seno de θ sobre 2, basicamente a derivada de z relativa a θ vai nos dar cosseno de θ sobre 2, multiplicado por 1 meio, né? Claro, dividido por k, né? O cosseno, né, de θ sobre 2, eu posso escrever em termos do seno, né, de θ sobre 2. Ou seja, cosseno de θ sobre 2 é basicamente raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de θ sobre 2. Eu só estou fazendo isso para poder reescrever também o elemento diferencial dz em termos de seno quadrado. Tá? Então, eu só estou reescrevendo convenientemente, né, o cosseno de θ sobre 2 em termos de seno
de θ sobre 2, desta maneira. Né? Lembrando que seno quadrado de θ sobre 2 basicamente é a kz ao quadrado. Né? Kz ao quadrado é seno quadrado de θ sobre 2. Então, eu só estou simplificando aqui na minha mudança de variável quem é a substituição do elemento de integração. Né? Dá para ver claramente aqui que o elemento de θ é proporcional ao elemento de integração dz, na nova variável, né? A menos de uma função de z, que tem esta cara, né? Basicamente é 2k dividido por raiz quadrada de 1 menos k quadrado z2. Né? Fazendo, então, a mudança de variável, trocar θ por z e trocando o elemento infinitesimal, né? Além disso, ainda a gente vai ter que analisar os limites de integração, né? Como a gente mudou os limites, né? Partindo de θ para z, a gente vai ter que trocar os limites de integração agora na variável z, né? É tranquilo, né? A minha variável de integração, quando era ângulo, né? A gente integrava de 0 até θ0. Então, os limites de integração na integração em θ vai de 0 a θ0. Bom, se θ é igual a 0, z vale 0, né? Porque sendo de 0 sobre 2 é 0. Então, o z mínimo, né? O limite inferior de integração em z vai ser 0. Quando θ é igual a θ0, né? Quando θ é igual a θ0, θ igual a θ0, a gente tem z igual a 1. Então, os limites de integração em z são claros, né? Vai de 0 até 1, que correspondem aos θs de 0 até θ0. Né? Então, substituindo os limites de integração, as constantes que vão aqui na frente, né, da expressão do período, né? E a substituição da variável de integração e o elemento infinitesimal, né? Aqui a gente já está agora integrando em dz. Eu tenho uma expressão em z que vai ter que ser integrada de 0 até 1. Lembrando que o integrando original, né? O integrando original basicamente envolvia a potência na menos 1 meio desta quantidade aqui, né? Lembrando que o seno quadrado de θ0 sobre 2 basicamente é k quadrado, né? E seno quadrado de θ sobre 2 vale kz ao quadrado. Então a gente consegue entender que o integrando original, escrito em termos de z, é este cara aqui, né? Potência menos 1 meio, o k quadrado é o seno quadrado de θ0 sobre 2, e o seno quadrado de θ sobre 2 vale k2z2. O resto que está aqui basicamente é a substituição do elemento infinitesimal de integração, né? Partindo de dθ para dz. Ou seja, eu tenho um k adicional, um fator 2 que a gente já colocou aqui na frente, e uma raiz quadrada, né, ou potência menos 1 meio, de 1 menos k2z2. Né? Lembrando que nesse primeiro fator aqui, a gente pode fatorar k quadrado, né, na raiz quadrada. Com isso, a gente vai cancelar, né, obviamente, o k na menos 1 que vai aparecer quando a gente fatora k quadrado, né? Porque quando a gente fatorar k quadrado, a gente vai ter na fatoração um k na menos 1, né? Multiplicado por 1 menos z quadrado na potência menos 1 meio. Com isso eu tenho um cancelamento desses k's, né? O k aqui do diferencial e o k da função original, né? Que estava no integrando. E aí, depois de simplificações, né, a gente consegue mostrar que, escrito em termos da variável nova, que é a variável z, né, o período do pêndulo plano, né, é obtido, no caso geral, a partir dessa expressão, em z. Né? Então, eu vou integrar de z de 0 até 1, então é um integral bem mais claro, os limites de integração. Né? Eles são limites de integração finitos, né, e claros, né, apenas de 0 até 1. A dependência no ângulo inicial está no K, né? Lembrando que K é seno de θ0 sobre 2. Então, o parâmetro K aqui dentro do integrando é que vai nos dar a dependência na condição inicial do ângulo de partida, né? Então, a gente vai ter que integrar numericamente, né, esta integral, né, de 0 até 1, para obter o período completo do pêndulo plano. Como eu estava comentando, né, essa solução desta equação, dessa integração, é apenas numérica, né? Então, ela pode ser obtida através de tabelas ou através de cálculo numérico, de códigos numéricos de integração, né?
Basicamente, essa integral que a gente vai ter que fazer, né, é o integral de 0 até 1 de dz, e o integrando, na verdade, né, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos Z2, 1 menos K2Z2. Esse tipo de integração que a gente vai ter que fazer numericamente, né? Ou usando tabelas, né? Tabelas de integração, né? Onde o K é que vai dar a informação da condição inicial. Obviamente eu não vou fazer aqui com vocês numérica, né? A gente precisaria um código de integração numérica, né? Em geral, estou utilizando o Wolfram Alpha, né, para fazer o cálculo das integrais elípticas. Eu vou deixar para os exercícios, né, na atividade da semana, a gente utilizar o código do Wolfram Alpha para calcular a integração numérica das integrais elípticas de segundo tipo, ou de primeiro tipo, né, que a gente precisa aqui. O que eu vou fazer aqui é tentar obter algumas soluções aproximadas para o período, né, sem ter que resolver ele numericamente. Ou seja, eu vou ter que fazer alguma expansão do meu integrando nesta minha integração definida, tentar obter algumas aproximações para o período do pêndulo plano, fora do limite, claro, onde o θ zero é muito pequenininho. Né? Lembrando que se o ângulo θ0 for menor que π, sempre a gente vai ter movimento oscilatório. Né? Ou seja, se eu parto de um ângulo que é menor que π, ou seja, 180 graus, lá em cima, né? Se eu partir do repouso lá de cima, eu vou ter sempre um movimento oscilatório. Lembrando que eu não tenho dissipação, né? Eu tenho conservação da EMEC. Eu vou ter um movimento oscilatório com determinado período, que é dado por essa expressão complicada aqui, né? Que é dependente do cálculo numérico dessa integral elíptica. Né? Mas a gente sabe que se o módulo do ângulo θ0 for menor que π, a gente vai ter movimento oscilatório. O fato de eu ter movimento oscilatório, ou seja, existir um período associado a esse movimento oscilatório ser menor que π, vai implicar nos valores da constante k, né? Lembrando que na nossa definição a constante k vale seno de θ0 sobre 2, então se os ângulos, módulos de θ0 forem menores que π, os Ks, né, o módulo das constantes Ks, vão ser menores que 1. Isso permite, então, usar o K, né, o parâmetro K, como um fator de expansão do integrando aqui da integral elíptica. Né? Se K é um número pequeno, né, ou seja, um número menor que 1, isso vai acontecer toda vez que o nosso ângulo de partida é menor que π, né? A gente vai ter um parâmetro pequeno que nos permite fazer expansões, né? Então, se os nossos ângulos de partida forem menores que π, o módulo de k vai ser menor que 1, k quadrado, claro, vai ser muito menor que 1, se já k é menor que 1, k quadrado é muito menor que 1. Isso vai nos permitir expandir o fator aqui dentro da integral elíptica que depende de k. Lembrando que o fator 1 menos e ao quadrado na potência menos 1 meio não depende de k. O único fator que depende de k no integrando é 1 menos k quadrado z quadrado na potência menos 1 meio. Bom, essa função de k quadrado para k quadrado pequeno, a gente conhece a série de Taylor. Né? Então, para k quadrado pequenininho, muito menor que 1, que ocorre para toda vez que o nosso ângulo de partida é menor que π, né? É conhecido a série de Taylor da função 1 menos u, né? 1 menos u na potência menos 1 meio, é conhecida a série de Taylor que eu estou escrevendo explicitamente aqui. Né? 1 menos u na menos 1 meio, desde que u seja pequeno, né? Muito menor que 1, vale 1 mais 1 meio de u, mais 3 oitavos de u ao quadrado, mais 5/16 u ao cubo e assim por diante. A gente conhece a série de Taylor desse tipo de função. No nosso caso, a gente tem uma função exatamente dessa forma, né? Onde, no nosso caso, a variável u é k quadrado z2, que é a quantidade pequena. Né? Lembrando que k quadrado z2 sempre é pequeno, se k2 for pequeno, porque lembra o z vale entre 0 e 1, né? Então é sempre um número menor que 1 a variável z. Né? Então se o k quadrado é pequeno, k quadrado vezes z quadrado é também pequeno. Né? A gente consegue escrever os primeiros termos aqui na expansão, né, da função 1 menos k quadrado z2 a potência menos 1 meio. Eu vou até a ordem quártica aqui que a gente mostra. O que eu ganho quando eu faço a expansão do termo em k aqui na minha integral elíptica? Com isso, eu consigo escrever o período em termos de uma série. Né? Eu vou integrar vários termos, né, na minha expansão em série. Então, eu posso usar alguns termos da minha série, desde que essa série convirja,
eu consigo obter soluções analíticas, né, termo a termo, certo? Então, ao invés de calcular numericamente a integral elíptica, que só tem solução numérica, expando para k quadrado pequeno, a parte do integrando que depende de k, né, e vou tentar obter soluções analíticas. Então, aqui eu estou escrevendo explicitamente para vocês quanto é que é a expansão, né, em k, na potência em k, até potência quártica em k aqui. Claro, multiplicado pelo fator que não depende de k, que é a função 1 menos z ao quadrado na potência menos 1 meio. Né? Certo? Bom, o que eu ganho com isso? Bom, você consegue ver que termo a termo eu vou ter integrais que são resolvíveis, né, solúveis analiticamente. Tá? Então eu vou ter aqui, obter uma solução aproximada para o período do pêndulo plano para os casos onde o θ0, né, for menor que π, certo? Bom, você consegue ver que a primeira integral, que é o termo dominante na expressão do período, é uma integral desse tipo, né, onde o primeiro termo da expansão é 1. Né? A integral que eu tenho que resolver na primeira contribuição para o período é esse tipo de integração, né? dz, cujo integrando é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos e ao quadrado integrado de 0 a 1. Esse tipo de integração é conhecida, né? A integral de 1 dividido por raiz quadrada de 1 menos e ao quadrado raiz, né? Isso é a integral do arquisseno de z, né? Ou seja, a gente sabe analiticamente quanto é, a solução dessa integral definida, né? É arquisseno de z calculado de 0 até 1, então, ou seja, é arquisseno calculado em 1 menos o arquisseno calculado em 0, né? Bom, o arquisseno de 0 é 0, né? E o arquisseno de 1 é π sobre 2, né? O arco em radianos, cujo seno vale 1, é mais π sobre 2, né? Isso é a primeira aproximação para o período. Vale π sobre 2 a primeira integral, ou seja, o primeiro termo na minha expansão analítica, né, em série de Taylor, o período do pêndulo plano, certo? A segunda integral é um termo onde o numerador depende de k quadrado Z2. Basicamente, em Z é o termo quadrático em Z no numerador. Ou seja, o segundo termo, na minha expansão em Taylor do período do pêndulo plano, é esse tipo de integral que eu vou ter que resolver, né? A integral do z quadrado dividido por 1 menos a z quadrado raiz, integrada de 0 até 1. Também essa integral é solúvel analiticamente, né? Esse tipo de integral, né, vale... Aqui eu estou escrevendo o resultado da integral definida, né? Na verdade, ela é obtida por partes a partir da integral do arquisseno, né? Mas isso é tabelado. Esse tipo de integral é conhecida a solução analítica, que eu mostro aqui, né? Claro, calculada entre 0 e 1. Né? Quando eu substituo os limites de integração, né, do resultado da integral, a gente vai obter π sobre 4 como resultado dessa integração. Então, quando eu vou calculando integral a integral analítica, né, basicamente eu vou obtendo fatores numéricos, né, que são proporcionais a π sobre 2, no final das contas. Né? Eu tenho π sobre 4, π sobre 2, π sobre 4 e assim por diante. Né? O primeiro termo é π sobre 2, que é o termo dominante. O termo de ordem k quadrado é π sobre 4 e assim por diante. Né? Se eu substituir, né, quanto é que são os resultados das integrações nos três primeiros termos, ou seja, até ordem quártica em k, o período do pêndulo plano tem essa forma aproximada aqui até ordem quártica em k. Né? Aqui a gente mostrou que o primeiro resultado na primeira integral é π sobre 2, o segundo resultado é π sobre 4, mas esse π sobre 4 tem que ser multiplicado por 1 meio k quadrado, né? 1 meio k quadrado. O resultado da integração do termo de z na quarta, tá? Vai dar 3 oitavos de π sobre 2, dá para calcular analiticamente o resultado da integral z quadrado dividido pela raiz de 1 menos z2, calcular de 0 até 1, né? É 3 oitavos de π sobre 2. Claro que esse resultado dessa integral é multiplicada por 3 oitavos de k na quarta. Né? Tá? Aqui. Vocês conseguem ver que eu vou obtendo, né, aproximações na minha série, né, do período do pêndulo plano, onde o ângulo de integração, o ângulo de partida, o θ0, está embutido, né, está embutido dentro do K. Né? Lembrando que K é seno de θ0 sobre 2, onde θ0 é o ângulo de partida. Certo? Aqui eu só vou fatorar π sobre 2, né, no colchete. Né? Com isso, quando eu fatoro 2π, o meu período,
Então vai valer a normalização geral na série é 2π, né? 2π multiplicado por raiz de L sobre G. O primeiro termo aqui vai ser então 1. E depois eu tenho potências de K, né? Potência quártica. A gente consegue ver que a gente tem potências pares aqui nos primeiros termos, né? Potências pares de K. Potência K quadrado e potência K na quarta. A princípio aqui eu já tenho uma boa aproximação até a ordem quártica, né? Do período do pêndulo plano para qualquer ângulo θ0, desde que seja menor que π sobre menor que π, né? O θ0, certo? Claro que se o ângulo for grande, né, o K é próximo de 1, e a gente vai ter que usar vários termos, né, até mais altas ordens, para a série convergir. Mas a princípio a gente tem a expressão da série completa, né? Lembra que essa é uma série infinita, né? Eu tenho infinitos termos que têm que ser utilizados para obter o período. Claro que se o K for pequeno, essa série converge para os primeiros 3, 4 termos, né? Certo? Só para a gente entender o feeling, né, de qual é que é a dependência do T em θ0, eu vou truncar a minha série só até o termo quártico aqui, tá? E escrever explicitamente para θ0 tais que K são menores que 1, não muito próximo de 1, né? Ou seja, K quadrado muito menor que 1, né? Onde a gente pode só utilizar até o termo quártico mostrando convergência da série, certo? Então, se o módulo de K for pequenininho, né, a expansão vai convergir rapidamente, né? Nesses casos, para K pequeno, a gente pode expandir o seno de θ0 sobre 2 usando os primeiros termos da série de Taylor do seno, né? Ou seja, seno de θ0 sobre 2, se o θ0 for muito menor que π, né? A gente pode usar até ordem 3 em θ0, né? Então, explicitamente, né? Se eu usar seno de θ0 sobre 2, usando até termo cúbico, né? Ou seja, o termo dominante, primeira e segunda ordem, tá? Se eu usar as duas primeiras ordens da expansão em Taylor da função seno de θ0 sobre 2, a gente consegue mostrar explicitamente, né, que a dependência em θ0 sobre 2 é simplificada, né? Seno de θ0 sobre 2 é dado por um termo linear em θ0 e um termo cúbico em θ0. Se eu escrever explicitamente quanto é que é K quadrado e K na quarta, né, usando essa aproximação para o seno de θ0 sobre 2, que eu estou calculando explicitamente, né, o K quadrado, né, expandindo, lembrando que K é seno de θ0 sobre 2, né, o K quadrado, usando esta aproximação para o seno de θ0 sobre 2, vai dar potências pares de θ0 até sexta ordem, né. Eu tenho um termo quadrático, um quártico e um sextuplo em θ0, né? Ou seja, quanto é que vale K quadrado escrito em termos de θ0 explicitamente. Ou seja, se eu usar só esses dois primeiros termos em K, que é o K quadrado e o K na quarta, eu consigo mostrar explicitamente a soma desses dois primeiros termos aqui em K, né? K2 e K na quarta, né? Ou seja, quanto é que dá K na quarta, K quadrado dividido por 4 mais 6, 6, quanto é que dá a soma de K quadrado dividido por 4 mais 9,64 avos de K na quarta, escrito em termos de θ0. A gente consegue mostrar que esta soma aqui basicamente dá θ0 quadrado sobre 16 mais um termo de θ0 na quarta multiplicado por 11 dividido por 3.072 avos e assim por diante. Estou colocando explicitamente, né, em termos de θ, a expressão do período do pêndulo plano, onde a gente vai até a ordem quártica em K, certo? Basicamente, a gente consegue ver que a gente tem potências pares aqui de θ0, né, até a ordem quártica aqui na minha expansão. Bom, o que eu consigo mostrar claramente aqui nessa conta aproximada do período, né, do pêndulo, desde que o ângulo seja menor que π, né, certo? A gente consegue mostrar que o período do pêndulo plano não é mais isócrono, né? O período do pêndulo plano depende explicitamente da condição inicial, ou seja, da amplitude angular inicial. Ela depende explicitamente do θ0. Ou seja, o pêndulo plano tem um período que não é isócrono, né? E o período do pêndulo plano depende de θ0. Tá claro que se o θ0 for pequenininho, né? Ou seja, se o θ0 for pequenas oscilações, ou seja, θ0 for menor que 1 radiano, o termo quadrático e o termo quártico vão se embora e a gente vai obter o período isócrono, né, usual,
como a gente acabou de mostrar anteriormente, né? O período do pêndulo vai voltar a ser isócrono, né? Ou seja, vai valer 2π raiz de L sobre G. Se o ângulo for maior, muito maior que 1 radiano, aí eu tenho dependência explícita no ângulo de partida θ0. Mas isso a gente consegue ver claramente aqui nas expansões de primeira ordem θ. Né? Aqui então a gente calculou explicitamente a série, né? A série de Fourier para a série de Taylor, perdão, para o período em termos do ângulo inicial θ0 na forma do parâmetro K. Né? Outra análise que a gente pode fazer, como a gente tem conservação da energia, né, é analisar quem são os diagramas de fase, ou na verdade quem são os caminhos de fase, né, para o pêndulo plano, né. No caso, como o pêndulo plano, o que a gente quer saber é ângulos como função do tempo, né, os diagramas de fase ou os caminhos de fase para o pêndulo plano são as velocidades angulares como função do ângulo, né. Lembrando o que é um caminho de fase em mecânica clássica, né? Se eu estou com um movimento de translação, no caso unidimensional, os caminhos de fase são as velocidades x ponto como função de x, ou seja, velocidades em termos do deslocamento x, né, ou das distâncias percorridas x. Como no nosso caso do pêndulo plano, a variável dependente é ângulo, né, os caminhos de fase são as velocidades angulares em termos do ângulo θ. A gente consegue obter claramente quanto é que são os caminhos de fase no caso do pêndulo plano, né? Ou seja, como é que variam as velocidades angulares θ ponto, né, em termos do ângulo. Né? A gente acabou de mostrar lá da conservação da energia mecânica, na verdade da expressão da energia cinética, né? Para lembrar, né? Da conservação da energia mecânica, a gente mostrou que a energia cinética pode ser escrita em termos da diferença entre E e a energia potencial gravitacional. E a gente acabou de mostrar, né, um pouquinho antes, né, que o θ ponto quadrado pode ser escrito em termos do ângulo θ. Né? Basicamente, ele é a diferença, né, o θ ponto quadrado, ele depende da diferença desses senos, né, ao quadrado. O seno quadrado de θ0 sobre 2 e o seno quadrado de θ sobre 2. Então, a gente acabou de mostrar, como consequência da conservação da energia mecânica, a velocidade angular, que é o θ ponto, né, ao quadrado, pode ser escrita em termos do ângulo θ0 e do ângulo θ. A gente acabou de mostrar anteriormente isso. Né? Então, o nosso ponto de partida para obter o período. Né? A gente mostrou antes, então, que o θ ponto quadrado é basicamente a menos de constantes, que é o 4g sobre L, né? A diferença dos senos quadrados de θ0 sobre 2 e θ sobre 2. Ou seja, o θ ponto quadrado é explicitamente dependente do ângulo. Ou seja, nesse caso aqui do pêndulo plano, a gente já tem uma expressão analítica para os caminhos de fase. Né? Os caminhos de fase, que são os θ pontos como função de θ, são essas expressões aqui. Né? O θ ponto ao quadrado depende de θ na forma de um seno quadrado de θ. E aí a gente consegue entender, graficar, né, quem são os caminhos de fase. Eu vou fazer alguns exemplos de caminhos de fase para o pêndulo plano, né, dependentes do ângulo de partida θ0. Né? Vamos começar com ângulos pequenos. Né? No caso de ângulos pequenos, pequenininhos, né, ou seja, θ0 muito menor que π, né, muito menor que π, nesses casos, né, para θ0 muito menor que π, a gente pode aproximar tanto o seno de θ0 sobre 2 quanto o seno de θ sobre 2 a partir do termo linear da expansão em Taylor do seno. Então, para pequenos ângulos, que são θ0 muito menores que π, a expressão do θ0, do θ ponto ao quadrado como função de θ é simplificado. Né? No lado esquerdo, então, eu tenho θ ponto ao quadrado, isso vai ser aproximadamente 4g sobre L, e aí eu vou escrever as aproximações, né, de quanto vale o seno quadrado de θ0 sobre 2 e o seno quadrado de θ sobre 2 para ângulos pequenos, né? Usando, claro, as aproximações lineares para a função seno. Então, o seno quadrado de θ0 sobre 2 é aproximado por θ0 dividido por 2 ao quadrado. E o seno quadrado de θ0 de θ sobre 2 vai ser aproximado por θ sobre 2 ao quadrado. Ou seja, no caso de pequenos ângulos, muito menores que π, né, o θ ponto ao quadrado, a velocidade angular ao quadrado, é linear em θ2. Né?
o θ ponto quadrado é quadrático em θ, no final das contas, né? E aí a gente consegue entender qual é que é o tipo de caminho de fase no regime de pequenos ângulos muito menores que π, né? Tá claro aqui que a dependência entre θ quadrado, θ ponto quadrado e θ quadrático e a dependência do quadrado de θ ponto e o quadrado de θ, né, nos dá equações de círculos, né, no espaço de fase, θ ponto versus θ, né. Tá claro aqui nessa expressão de pequenos ângulos, né, eu tenho que L sobre G multiplicado por θ ponto ao quadrado, ou seja, dividir ambos os lados dessa equação por G sobre L, né? Então eu vou ter L sobre G multiplicando por θ ponto ao quadrado, isso é θ zero ao quadrado, que é uma constante, né? Menos θ ao quadrado. Então eu consigo mostrar que a equação que eu tenho para os caminhos de fase, né, para ângulos menores, muito menores que π, basicamente são equações de círculos, né, cujos raios são θ zero. Tá? Então aqui eu tenho um termo quadrático em θ ponto, um termo quadrático em θ zero, isso igual a uma constante ao quadrado. Basicamente essa equação de um círculo, né? Então a gente consegue entender quais são os caminhos de fase, né, no meu espaço de fase para o pêndulo plano. Então o espaço de fase do meu pêndulo plano vai ser o espaço das velocidades angulares θ ponto normalizado por raiz de G sobre L, né, versus θ, né, para pequenos ângulos, né, pequenos ângulos são ângulos muito menores que π, né, os meus caminhos de fase basicamente são círculos. Eu estou representando por 3 círculos pequenininhos aqui, tá? Que são os caminhos de fase possíveis, né? Se os ângulos forem muito menores que π. Ou seja, a gente consegue mostrar que os caminhos de fase são explicitamente círculos, né? Cujo raio é θ zero, né? Onde θ zero é o ângulo de partida, desde que ele seja muito menor que π, né? No caso limite, onde o ângulo θ0 é exatamente mais ou menos π, né? Aí a gente consegue calcular quanto é que é θ ponto quadrado em termos de θ. Vamos de novo na expressão geral da dependência de θ ponto quadrado com o ângulo θ, né? No caso onde θ0 é mais ou menos π, né? Ah, quando o θ0 é mais ou menos π, o seno quadrado de θ0 sobre 2 vai dar seno quadrado de mais ou menos π sobre 2, né? Ou seja, a gente vai ter no lado direito 4g sobre L multiplicado por 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2, né? Porque o seno quadrado vai dar 1 aqui no caso, né? Então, no colchete aqui eu tenho 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Eu posso escrever esse 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 em termos do cosseno, né? 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2 pode ser escrito como cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Então, os caminhos de fase, né? Os caminhos de fase, no caso particular de θ0 mais ou menos π, vale a dependência do θ ponto em θ é cossenoidal, né? Então, deixa de ser um círculo, né, os caminhos de fase deixam de ser círculos de raio θ ponto, de raios θ0, para serem cossenoidais, ou seja, funções periódicas, né, em θ, certo? Exatamente para θ0 é igual a mais ou menos π. Né? Lembrando que o valor máximo da energia potencial vale a 2mgl, né? 2mgl é o valor da energia mecânica, o valor máximo, né? O valor da energia mecânica quando o ângulo de partida é mais ou menos π, né? Então aqui é só calculando explicitamente quanto é que é o valor da EMEC, né? Quando a gente está nesse caso particular onde θ0 é mais ou menos π. Né? Ele vale 2mgl, que é o máximo da energia potencial gravitacional, né? Certo? Então aqui eu estou mostrando, no caso de quando os ângulos são mais ou menos π, né? Os caminhos de fase são funções cossenoidais, né? São essas duas curvas que eu estou mostrando aqui, né? Mais ou menos π. Certo? A gente consegue mostrar que as funções θ ponto versus cosseno de θ sobre 2, que ocorrem no caso particular de θ0 ser mais ou menos π, né? Elas são separatrizes, tá? No sentido que elas vão separar os caminhos de fase, que são caminhos de fase aberto, né? Para caminhos de fase fechado. Então, os ângulos θ0 igual a mais ou menos π vão ter caminhos de fase cossenoidais,
E esses caminhos de fase limitam o movimento entre os movimentos que nos dão movimento oscilatório, né, com 2 pontos de retorno, que são justamente os círculos de raio θ zero, né, e os caminhos de fase que são que nos dão movimentos abertos, né, não oscilatórios, né. Dá para ver que se θ zero for maior, né, que mais ou menos π, ou seja, o módulo de θ zero for maior que π, a gente pode mostrar que os valores da energia mecânica vão ser maiores que o máximo da potencial, né? Lembrando que o máximo da energia potencial é justamente 2 mgl, né? Lembrando que a energia potencial gravitacional, em termos do ângulo, a gente derivou, né? Tem essa expressão, né? A energia potencial gravitacional em termos do ângulo vale 2 mgl seno quadrado de θ sobre 2. Os valores máximos, né? O valor máximo da energia potencial gravitacional, que são os valores máximos ocorrem quando o seno quadrado é 1, né? O máximo da energia potencial vale 2 mgl, tá? Então, para ângulos maiores que π, ou mais ou menos π, né, o valor da energia mecânica vão ser maiores, né, vão ser maiores que o máximo da energia potencial gravitacional. Isso faz com que a partícula, o pêndulo plano, tenha uma energia cinética rotacional, né, um θ-ponto, né, uma velocidade angular que não tem pontos de retorno, né? Ou seja, vão corresponder a esses caminhos de fases abertos aqui, né? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Né? Então, as separatrizes separam, como o nome está dizendo, né, os caminhos de fase fechados dos caminhos de fase abertos. Né? Se o meu ângulo de partida for maior que mais ou menos π, a, a, o movimento de circular, né, do meu pêndulo plano não vai ter paradinha, né? Porque se eu estou com caminhos de fase fechados, certo? Eu tenho pontos de retorno. Lembrando que pontos de retorno são onde as velocidades angulares são nulas, ou seja, vão ser pontos onde o meu pêndulo plano vai parar instantaneamente e vai trocar de sentido a velocidade angular. Então, quando eu estou com θ zero menor que π, muito menor que π, ou mais ou menos π, né? O meu pêndulo plano ele vai ter um movimento oscilatório, mas ele vai chegar num ponto de retorno e vai inverter, né, o sinal da velocidade angular. Depois que eu passo da separatriz, que corresponde a ângulos muito maiores que π, né, o meu pêndulo plano não vai ter pontos de retorno, né? Ele vai ficar eternamente girando, né, com uma velocidade angular tanto com velocidade positiva, né, que são em geral, as velocidades angulares positivas são movimentos de rotação em sentido anti-horário, né? Ou movimentos de rotação em sentido horário, onde a velocidade angular é negativa. Né? Certo? Então é só para entender, a partir dos caminhos de fase, os diferentes tipos de movimento. Né? Dependendo do ângulo inicial, então, eu posso ter movimento oscilatório mesmo, né? Típico, né? Com um certo período, que vai depender claramente do θ zero, né? Mas eu ainda tenho, claro, os pontos de retorno, e dependendo se os ângulos forem muito grandes, né, eu deixo de ter movimento oscilatório e minha vareta, né, meu pêndulo plano vai ficar eternamente girando, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Aí vai depender das condições iniciais, né, de qual é que é o sinal da minha velocidade inicial, né, dadas as condições iniciais. O que vai acontecer é que quando a gente vai se aproximando da vertical, né, que é θ igual a zero, a única coisa que vai acontecer é vai ter uma pequena diminuição, apenas um aumento, né, um aumento da energia cinética rotacional, né. Dá para ver que está claramente que quando a gente chega próximo do ponto de retorno, chega próximo da origem do sistema de coordenadas, na verdade aqui é o θ, né, que é o nosso ponto de equilíbrio estável, né? Se a gente chegar próximo do ponto de equilíbrio estável, se eu estou com ângulos de partida muito grandes, né, muito maiores que π, o que vai acontecer quando a gente está passando por θ igual a zero, que é vertical, né, para baixo, lá embaixo, né, a velocidade angular é máxima, isso nos diz que a energia cinética rotacional vai ter o seu valor máximo, mas ela nunca vai ter ponto de retorno mais. Né? Com isso eu encerro a análise do pêndulo plano, né, que é um tipo de oscilação não linear.
A gente até localizou de onde está vindo a não linearidade no pêndulo plano, né? Ela vem justamente da dependência senoidal do torque líquido, né? Que tá sendo aplicado pela força gravitacional sobre o corpo rígido que, que é o modelo para o pêndulo, para o modelo do pêndulo plano, né? Ah, do fato do torque líquido depender na forma de senoidal em θ, né, automaticamente eu vou ter a não linearidade, tanto na equação de movimento, que eu vou ter uma equação diferencial que é não linear, né, e também o fato de eu ter a não linearidade no torque faz com que o período, né, para ângulos quaisquer, né, dependa explicitamente do ângulo inicial, ou seja, eu deixo de ter um pêndulo, deixo de ter um movimento oscilatório com um período isócrono para ter uma dependência no ângulo de partida. Né? Inclusive, teve um feeling de quando é que a dependência em θ zero. Né? O segundo tipo de oscilador não linear que eu quero analisar, na verdade a gente já analisou um pouquinho esse exemplo do oscilador de Duffy na aula passada, né? Basicamente, a equação diferencial, né, a equação diferencial que rege o chamado oscilador de Duffy, né, é a chamada equação diferencial de Duffy. Tá? A equação diferencial de Duffy é essa equação diferencial de segunda ordem, né, onde a não linearidade está no termo cúbico aqui na variável dependente x. Tá? Então, aqui eu tenho a derivada segunda, um termo linear e um termo cúbico. Tá? No nosso caso, obviamente a equação de Duffy é uma equação diferencial não linear genérica na matemática. Né? Mas no nosso caso, a gente consegue identificar quem é o termo linear e o cúbico aqui na equação de Duffy. Né? Se ele é um oscilador não linear, a gente consegue entender aqui na equação de Duffy que a gente está com um oscilador onde a força restauradora ela é não linear e cúbica. Na aula passada, justamente, a gente analisou esse caso. Né? A gente mostrou que a força efetiva, né, onde eu vou ter um potencial, uma função de energia potencial que é simétrica em torno da origem, né, é justamente uma força que tem correção cúbica, né, em cima da linear. Inclusive, a gente até fez dois exemplos na aula passada de como é que a gente obtém um tipo de força efetiva assim, né, que é cúbica, né, no caso não linear, e próximo da origem, né, para pequenas oscilações, ela começa a ser linear de volta. Né. Mas basicamente, o oscilador de Duffy, né, corresponde aqui em mecânica clássica à equação diferencial que rege um oscilador não linear, onde a força restauradora é cúbica. Né? Claro que a intensidade da força restauradora, o termo cúbico, vai depender do parâmetro epsilon, né, que é o parâmetro pequeno na nossa expansão da força efetiva. Né? Inclusive, a gente analisou a dependência do sinal de epsilon na aula passada. Né? Se o epsilon tem sinal positivo, negativo, a gente tem sistemas rígidos e sistemas não rígidos, né? Ou flexíveis, né? Que a gente analisou na aula passada. Mas, de qualquer maneira, a equação diferencial de Duffy, que é essa equação diferencial de segunda ordem não linear, corresponde na nossa física aqui a um oscilador não amortecido, cuja a força elástica, né? Força efetiva elástica é cúbica. Né? O termo dominante é linear, lei de Hooke, com uma correção cúbica, como a gente analisou na aula passada. Aqui o epsilon, claro, vai ser positivo na equação de Duffy, né? O sinal do epsilon é positivo. E, claro, tem um outro parâmetro que aparece na equação de Duffy, que é esse parâmetro alfa. Né? Onde que a gente vai aplicar esse oscilador de Duffy? Bom, como eu estava falando, ele vai, então, descrever um movimento oscilatório de um oscilador sem amortecimento, mas com uma força elástica que é cúbica, tá? Por exemplo, esse é um caso. Mas também esta equação de Duffy, ou oscilador de Duffy, também descreve osciladores angulares, né? Ou seja, onde eu tenho oscilação no ângulo, como é o caso do pêndulo plano, né? Eu consigo mostrar que a equação diferencial, né, que rege o movimento angular desses tipos de movimentos oscilatórios, né, por exemplo, de corpos rígidos, né, que tem rotação pura, recai numa equação diferencial que é tipo oscilador de Duffy. Né?
Por exemplo, se a gente pegar justamente a equação diferencial do pêndulo plano, como a gente acabou de mostrar agora anteriormente, né? A gente mostrou que a equação diferencial do pêndulo plano, no caso geral, ou do próprio pêndulo, né? Desde que o ângulo não seja muito pequenininho. Então, aqui eu tenho a equação diferencial que vale tanto para pêndulo simples, né? Perdão, tanto para pêndulo com fio, né? Claro, no caso do pêndulo com fio, a gente não pode ter ângulos de partida muito altos, né? Muito maiores que π sobre 2, né? No caso do pêndulo plano, esses ângulos aqui podem ir até π sobre 2, né? O ponto de partida, né? Ou até maiores que π sobre 2, né? Mas nos dois casos, né? Tanto no pêndulo com ângulo de partida grande, muito maiores que 1 radiano, ou no caso do pêndulo plano, a equação diferencial que eu tenho que resolver, que vai me dar, cuja solução é θ de t, né? É uma equação diferencial de segunda ordem não linear, onde eu tenho um termo senoidal. Eu vou mostrar para vocês que mudando variáveis, eu consigo mostrar que a equação diferencial para o pêndulo e para o pêndulo plano recai num oscilador de Duffy, né? Então, aqui eu vou expandir, por exemplo, o seno na sua série de Taylor e vou pegar até o termo cúbico na série de Taylor do seno. Com isso, certo? Se eu for até a ordem cúbica, a minha equação diferencial do pêndulo ou do pêndulo plano para ângulos grandes, mas não muito grandes, né? Vamos supor que eu estou aí com ângulos θ zeros de partida muito menores que π, né? Aí a aproximação do seno até a ordem cúbica em θ tá bem, né? Então a equação diferencial continua sendo não linear, né? Porque eu tenho o termo cúbico aqui, né? Esta aqui seria a equação diferencial não linear para o pêndulo ou para o pêndulo plano, desde que o ângulo de partida seja muito menor que π, né? Eu posso reescrever essa equação diferencial mudando variáveis, né? E mostrar, a partir da mudança de variável, eu vou obter uma equação que é a equação associada com o oscilador de Duffy, né? Por exemplo, se eu substituir a variável θ por raiz de epsilon x, ou seja, se eu reescalar os ângulos em termos da variável x, né? Então a nova variável dependente não é ângulo, mas a variável x, reescalada por raiz de epsilon, né? Eu vou mostrar, se eu substituir, né, θ por raiz de epsilon x, eu vou obter esta equação aqui, né? Basicamente é só substituir θ, né, em termos de epsilon x. Eu vou ter esta equação diferencial, obviamente dividindo ambos os lados, né, porque eu tenho zero aqui, dividindo ambos os lados por raiz de epsilon, eu obtenho esta equação diferencial. Essa equação diferencial aqui, que é não linear, ela é equivalente à equação do pêndulo, ou do pêndulo plano, para ângulos muito menores que π, né? Ela é cúbica, né? É não linear, cúbica em x, certo? Onde agora eu já estou identificando quem é o parâmetro alfa, né? Que acompanha o termo cúbico. Só para finalizar, para a gente mostrar que a gente obtém exatamente a equação de Duffy, né? Para o pêndulo e para o pêndulo plano para ângulos muito menores que π, eu só vou reescalar a variável tempo, né? Eu reescalei a variável ângulo, escrevi em termos de x, né? E vou reescalar o tempo, né? Em vez de usar a variável t, que é o tempo, eu vou usar a variável z, tá? Que é proporcional ao tempo, né? Raiz de g sobre L multiplicada pelo tempo. Então a nova variável independente, ao invés de ser tempo, é a variável z, tá? Com isso, claro, como eu tenho uma derivada de segunda ordem no tempo, eu vou ter que reescrever essa derivada de segunda ordem no tempo, de x, para uma derivada de segunda ordem em z, né? Então, lembrando, a df de t pode ser escrita como df dz, dz dt, né? Lembrando que z é uma função de t, né? Regra do produto, né? Derivada regra da cadeia, né? Onde eu tenho uma derivada de uma função implícita, né? Então, eu consigo mostrar que a derivada segunda temporal da x, né? Pode ser escrita em termos da derivada segunda em z, a menos de um fator na frente que é g sobre L. E aí eu consigo a equação diferencial na nova variável na nova variável dependente, que é o x, e na nova variável independente, que é o z, eu obtenho exatamente uma equação diferencial que é a equação de Duffy, né? Equação de segunda ordem, diferencial, um termo linear positivo, como está aqui na equação de Duffy, né? E um termo cúbico, né? Um termo cúbico, onde o parâmetro alfa é completamente determinado. Aqui na equação diferencial de Duffy, né, o alfa é um parâmetro que está multiplicando o termo cúbico, né?
No nosso caso, se eu estou usando o pêndulo plano ou o pêndulo para ângulos de partida muito menores que π, né, onde a equação diferencial não linear é essa daqui, que é cúbica no ângulo, né, eu consigo mostrar que o parâmetro alfa associado à equação de Duffin, né, para esses osciladores, né, tanto o pêndulo plano quanto o pêndulo completo, né, o alfa vale 1/6, né, na verdade negativo 1/6, né, vale menos 1/6 o parâmetro alfa. Resumindo, né, a equação de Duffin ela descreve tanto um oscilador unidimensional sujeito a uma força elástica efetiva que é cúbica, que é não linear, ou também, claro, obviamente mudando variáveis, né, a equação de Duffin, né, que é uma equação não linear, ela também pode ser utilizada, corresponde, né, a movimentos de rotação, né, de corpos rígidos, né, desde, claro, que o ângulo de partida seja muito menor que π, né, o módulo de θ0 seja muito menor que π. Ou seja, eu posso tanto descrever osciladores unidimensionais quanto rotações, né, objetos rotacionando, né, corpos rígidos rotacionando, via oscilador de Duffin. Então, o oscilador de Duffin é muito geral, né? Claro, a solução da equação diferencial de Duffin, como eu comentei com vocês, é apenas numérica, né? Tem que calcular numericamente a solução do x de t ou θ de t, né? Aqui eu só estou mostrando um tipo de possível solução, né? Técnica de solução da equação de Duffin, né? Lembrando que a equação de Duffin é uma equação diferencial não linear de segunda ordem, né? Eu posso... Uma das técnicas para resolver essa equação diferencial de segunda ordem não linear é fazer redução de ordem. Então, ao invés de utilizar uma única equação diferencial de segunda ordem, a gente reescreve essa equação diferencial de segunda ordem não linear como um sistema de duas equações de primeira ordem. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona, né? Então, eu vou tentar baixar a ordem desta maneira aqui, tá? Eu vou chamar a variável y, tá? dx dt, tá? Então eu estou definindo quanto é que a minha variável y é basicamente a velocidade, né? A velocidade ou a velocidade angular, no caso angular, né? Mas se for um oscilador sujeito a uma força elástica efetiva cúbica, basicamente o y é a velocidade. É o dx dt, né? Com isso, com a definição de y, eu reescrevo a equação diferencial de segunda ordem de Duffin, né? Porque o termo de segunda ordem na derivada vai virar um termo de primeira ordem em y, né? Então eu posso escrever derivada segunda em x como sendo derivada primeira em y, certo? E o que sobrar, sobrou, né? Eu coloco para o lado direito os termos em x e o cúbico, né? No lado direito. Ou seja, aqui na equação de Duffin, né, eu tenho derivada de segunda ordem em x é igual a menos x menos alfa epsilon x ao cubo. Basicamente o que eu tenho é isso daqui, né? O que eu fiz aqui, né? O que a gente obteve aqui, né? A gente está substituindo a equação diferencial que é de segunda ordem por duas equações de primeira ordem, né? Uma que define y e uma equação diferencial de primeira ordem temporal em y. Né? Se eu conseguir resolver y como função de x, eu vou obter os caminhos de fase, né? Porque lembra, y basicamente é x ponto, né? Ou seja, velocidade x ponto. Então, se eu conseguir resolver y como função de x, eu vou ter os caminhos de fase x pontos versus x, né? Do meu oscilador não linear, que pode ser esse oscilatório mesmo, 1D, como pode ser a descrição dos ângulos como função do tempo para pêndulos, né? Pêndulo plano, o pêndulo não simples, né? E assim por diante. Bom, como é que eu vou fazer isso? Bom, a gente pode escrever então o dy dt em termos de dy dx. Né? O dy dx pode ser escrito como dy dt, dt dx, ou seja, dy dx pode ser escrito como dx dt dividido por dx dy dx, pode ser escrito como dy dt dividido por dx dt. Lembrando que dy dt vale menos x menos epsilon alfa
x ao cubo na equação de Duffy, né? E dx dt é o próprio y. Então vocês conseguem ver daqui claramente, né, que quando eu reescrevo a equação de Duffy como duas equações de primeira ordem, né, um sistema de equações de primeira ordem, eu sou capaz de escrever, saber quanto é que são os caminhos de fase, certo? Porque eu consigo escrever na segunda equação de primeira ordem os y's como função de x. Como é de primeira ordem, y relativo a x, no lado direito é sua dependência em x e em y, né? A solução da equação diferencial de primeira ordem é separação de variável, né? Eu vou separar na esquerda quem depende de y, na direita quem depende de x, e a gente consegue, integrando ambos os lados, né? A gente consegue mostrar que os caminhos de fase, né? Os caminhos de fase para o meu movimento oscilatório não linear, cujo movimento é descrito pela equação de Duffy, ou pelo oscilador de Duffy, né, não linear, obedece a essa equação aqui, né? Lembrando que y² é justamente o quadrado da velocidade, né? O x ponto ao quadrado. Ou seja, a gente tem a expressão analítica de quem são os caminhos de fase, né, para os meus osciladores não lineares descritos, né, pelo oscilador de Duffy, né? Certo? O y é x ponto, né? X é x mesmo, né? Então, os caminhos de fase obedecem essa equação aqui, né? Claro que para cada valor dependendo do parâmetro alfa, né, e do epsilon, obviamente, né, eu vou ter caminhos de fases distintos, né? A gente pode mostrar que para alfa positivo, né, as curvas no caminho de fase correspondem a movimentos periódicos. Então, se o alfa for positivo, né, o meu movimento oscilatório é periódico, né, com um período muito bem definido, né? Se o alfa for negativo, a gente pode mostrar que o movimento ainda é periódico, desde que, se a gente começar com ângulos, né, ou com x0, né, a condição inicial em x, muito próximo da origem. Então, se a gente começar com condições iniciais muito próximas do ponto de equilíbrio estável, se o alfa for menor que zero, ainda o movimento vai ser periódico, oscilatório. Né? E no caso onde a gente está próximo da origem, né, com alfa menor que zero, a gente vai ter mais de um ponto de equilíbrio na jogada. Além do ponto de equilíbrio usual, que é o x igual a zero, a gente vai ter outros dois pontos, né, que vão corresponder a pontos de equilíbrio instáveis no caso do oscilador. Né? Que vão funcionar como separatrizes. Né? Então aqui eu só vou mostrar para vocês exemplos numéricos, né, qualitativos, claro, né, de como é que são os caminhos de fase que são regidos pela equação de Duffy, né, o oscilador de Duffy, explicitamente, né. No caso, aqui eu estou mostrando dois caminhos de fase, vou aumentar aqui um pouquinho os gráficos, né. No primeiro caso aqui que eu estou mostrando x ponto versus x, isso é caminho de fase, né, é o plano de fase, né, o espaço de fase. Lembrando que no nosso caso aqui, y é x ponto. Né? Então, esta equação aqui, para alfa positivo, né, nos dão esses tipos de caminhos de fase. Né? Basicamente são caminhos fechados, né, tipo ovais, né, no plano de fase. Certo? Você consegue ver que a gente tem pontos de retornos, né, claramente. Como os caminhos de fase são fechados, está claro que a gente tem pontos de retorno. Se a gente tem dois pontos de retorno, significa que o movimento é oscilatório. Né? Existe um período de oscilação. Aqui nesse segundo caso é quando o alfa é negativo, né? Ou seja, para alfa negativo e começando com condições iniciais muito próximas da origem, né? Ainda a gente tem movimento oscilatório. Tem um caso limite onde a gente vai ter as separatrizes, né? Onde a gente tem a separação entre caminhos de fase fechados e caminhos de fases abertos, né? Então aqui eu estou mostrando claramente essas curvas do meio, né? São as chamadas curvas separatrizes para o oscilador de Duffy, né? A partir daí, né, a gente vai ter caminhos de fases abertos, né? Então as curvas separatrizes separam caminhos de fases fechados de caminhos de fases abertos. A gente já mostrou agora há pouco, né? Quando a gente calculou o diagrama de fase ou os caminhos de fase para o pêndulo plano, né? A gente acabou de mostrar que os caminhos de fase têm justamente essa forma aqui, né?
Claro que a gente não estava usando x ponto versus x, a gente estava usando θ ponto versus θ, né? Mas os caminhos de fase são iguais, né? A gente tem, no início, caminhos de fase fechados, a gente tem, para o caso limite, né, separatrizes, né? E depois, além das separatrizes, se as nossas condições iniciais são muito fora, né, do ponto de equilíbrio, a gente tem, do ponto de equilíbrio estável, né, a gente tem caminhos de fase que são abertos, né, significando que eu não tenho mais um movimento oscilatório, né? A gente vai ficar, no caso dos pêndulos, né? No caso do pêndulo plano, a gente vai continuar girando o pêndulo tanto em sentido horário quanto em sentido anti-horário permanentemente, sem troca, né? Sem parada, né? Sem ter nenhuma velocidade instantânea nula, né? Mas lembrando que o oscilador de Duffin ele é muito genérico, né? Esta equação diferencial aqui então descreve um conjunto de osciladores não lineares muito mais gerais, né? Inicialmente, se eu estou com movimento de sistemas massa-mola sujeito a um campo de força conservativo que é cúbico, né? A força elástica é cúbica, né? As, as soluções de movimento, os caminhos de fase são aqueles que eu acabei de mostrar. E eu acabei de mostrar também que a equação de Duffin, né, a gente recai nela se a gente partir das equações diferenciais para tanto para o pêndulo quanto para o pêndulo plano, né, desde que os ângulos de partida não sejam muito grandes, né, não sejam muito grandes, né. No caso do pêndulo plano, muito grandes são muito menores que π, né, e no caso do pêndulo, né, são ângulos muito menores que π sobre 2, né. Lembrando que no caso do pêndulo mesmo, a gente tem um fio, né, a gente não tem muita permissão de colocar ângulos de partida muito maiores que π sobre 2, né, relativo à vertical, obviamente. Né? Mas, cara, no pêndulo plano, sim, a gente pode ir para ângulos maiores que π sobre 2. Mas eu consegui mostrar que as equações diferenciais não lineares associadas ao pêndulo e ao pêndulo plano correspondem, né, por troca de variável, justamente à equação de Duffy, né? Inclusive a gente determina quanto é que é o parâmetro alfa na equação de Duffy, né? Justamente menos um sexto, né? Um sobre 6 negativo, né? No caso do pêndulo e do pêndulo plano. Então, a equação de Duffy, ou o oscilador de Duffy, ele descreve sistemas mais gerais, né? Não apenas um oscilador unidimensional com força restauradora cúbica, mas também várias aproximações para pêndulos, né? Tanto o pêndulo plano quanto o pêndulo usual, né? Para ângulos grandes. Né? Certo? Encerro a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar analisando osciladores não lineares. A gente vai ver o oscilador de Van der Pol, né? E aí também vamos começar a área nova na aula que vem. Então, na aula que vem a gente vai encerrar essa questão dos exemplos de osciladores não lineares, né? Encerrando com o Van der Pol. E vamos começar conteúdo novo. A nossa nova área, que vai começar na aula que vem, é a grande área de forças centrais. Né? Essa área a gente vai utilizar bastante tempo para, obviamente, a gente vai ter um campo de força que é específico, né? Que são os campos de força centrais, que são conservativos, que a gente já mostrou, né? E a gente vai obter, então, quais são as soluções para os movimentos se uma partícula está sujeito a um campo de força central geral, né? Então, depois a gente vai, claro, especificar isso para a gravitação, que é interessante para astrofísica ou para astronomia, né? Mas a gente vai obter as soluções gerais, né? Dado a lei de força central, a gente vai obter como é que a gente consegue a solução do movimento, né? E, claro, ver qual é que é o sistema de coordenadas mais conveniente, né? No caso de forças centrais, né? Então, na aula que vem, a gente vai terminar os osciladores, os tópicos sobre osciladores não lineares e vamos começar a área nova, que é a área de forças centrais. Certo? Fico à disposição de vocês, se não, me despeçam, né? De vocês. Na quinta-feira a gente retorna com esses temas que eu comentei. Né? Nas atividades dessa semana, eu propus, né, que vocês utilizem a solução numérica para o período do pêndulo plano, calculando numericamente aquela integral elíptica, né, de primeiro tipo. Né. Eu fiz a expansão aqui em série de Taylor, mostrei como é que funciona, mas a gente pode calcular o caso para valer mesmo, né, calcular numericamente. Isso é possível usando o Wolfram Alpha, calcular numericamente as integrais elípticas, né, desde, claro, que a gente saiba quanto é que é o K, né, que é dependente do ângulo inicial. Certo, pessoal? Nos vemos então na quinta-feira. Bom descanso.
Continuamos então na quinta-feira com área nova, inclusive, na próxima aula, certo? Oração.